que eu quero conversar com vocês hoje é sobre aquelas coisas que são ditas e repetidas, faladas e afirmadas e ensinadas por Jesus recorrentemente, e como a gente tem frequentemente uma dificuldade brutal de guardar, de querer aprender. Eu digo querer aprender porque às vezes eu vejo que as mesmas pessoas não levam muito tempo para aprender uma equação matemática, uma solução física, um problema ou uma proposição ou uma informação de natureza biológica ou de ciências da natureza, ou de português, ou de gramática, ou de outra língua. Aprendem, mas as mesmas pessoas, quando você tenta ensinar o Evangelho, parece que ele bate sempre numa blindagem na mente, no coração, de tal modo que repetição dos mesmos erros, das mesmas coisas, acontecerão de maneira contínua e, por mais insistente que seja esse ensino, na maioria das vezes parece que ele encontra véus, camadas, bloqueios e percepções de tal modo que não nos penetram ou nos penetram depois de uma insistência brutal. E eu quero dar um exemplo dessa afirmação que eu acabei de fazer, dentre os milhões de exemplos bíblicos, além dos mais numerosos ainda do acumulado da minha própria vida, durante décadas e décadas e décadas de observação de milhares e milhares e milhares de pessoas vendo essa mesma recorrência, olhando para um texto que está aqui em Atos, no capítulo 10, quando Pedro está numa casa em Jope, na casa de Simão o Curtidor, na praia, onde hoje é a cidade de Tel Aviv, e num lugar lindíssimo, sempre foi belo e antiquíssimo, é um dos lugares arqueologicamente daquela região praiana, mediterrânea, do litoral de Israel, tanto quanto do litoral palestino em Gaza, ou do litoral norte no Líbano, em Tiro e Sidom, onde tem edificações antiquíssimas, com mitos da era pré-diluviana, praticamente presentes naquele lugar ali. Então Pedro foi a Jope para a casa de Simão o Curtidor, que não era um cara que ficava tirando onda com os outros, não, era um cara que curtia couro. Então Simão o Curtidor, qual era a curtição dele, não sei o que e tal, e fazia um stand-up. Então, ele curtia couro, e botava, abria, secava para vender, enfim, Simão o Curtidor, tem que explicar. E ali, naquela mesma praia, a quilômetros de distância, tem um outro lugar extraordinário que foi construído por Herodes o Grande, e cujas ruínas estão lá até hoje, magníficas, belíssimas, que era dedicado a César, o imperador, por isso o nome é Cesareia. E como tem mais de uma Cesareia naquela região, tem a de Filipe no norte e a Cesareia Marítima, que é essa mediterrânea, infinitamente maior naquele tempo, imensa, uma fortaleza inexpugnável, um porto glorioso e luxos palacianos imensos que Herodes construiu para agradar a César, o imperador, os seus procônsules, os seus representantes. Nessa cidade de Cesareia Marítima, na mesma região, na mesma praia, a quilômetros de distância, estava um homem
chamado Cornélio, um centurião, um chefe de 100 soldados romanos, posicionados naquela fortaleza, naquela cidadela. E ele era um homem piedoso, que buscava a Deus, conquanto vivesse cercado de cultos, de panteões, de ídolos, de sacerdotes e de todas as coisas que eram pertinentes à cultura romana, greco-romana, que é uma fusão, um sincretismo de panteões que os romanos fizeram em relação ao panteão grego, mas é basicamente a mesma coisa com outros apelidos, conforme a gente vê em muitos cultos que nos cercam na cultura do nosso ambiente brasileiro. Então, ilustra perfeitamente o que acontecia lá. E esse homem, conquanto cercado por tudo isso, em algum tempo, em algum momento, ele foi atingido pela certeza de que havia um só Deus. E isso entrou nele com muita força. Quando ele podia, ele ia até o templo em Jerusalém, que não era tão horrorosamente distante dali, mas eram muitos quilômetros. Para um indivíduo que tivesse os aparatos milicianos romanos que ele tinha, a facilidade de carruagem, de cavalos e de montarias dava um acesso um pouco mais rápido. Do contrário, é um chão pesado para se fazer e de subida do nível do mar para Jerusalém, a 800 metros de altura, subindo até lá, e num percurso de muitos quilômetros. Mas ele ia. E ele não só ia, ele voltava para casa com as coisas que ele aprendia. Ele começou a ler, ouvir a leitura dos salmos, a ouvir a leitura dos profetas como Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, e eventualmente pode ter lido ou ouvido a leitura do profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 11, que diz: pois sabe, ó Israel, que eu, o Senhor, sou cultuado em todos os povos, em todas as nações, em todas as etnias do mundo, e que cada um, em cada cultura, em cada lugar, me oferece incenso e orações puras, que eu recebo e eu acolho, muito mais do que as de vocês, nesse templo cheio de mentira, de hipocrisia, de corrupção, de perversão. Diz o texto em Malaquias: oxalá houvesse alguém que me fechasse as portas desse templo, para que eu não tivesse que suportar o culto a mim oferecido, misturado com essa iniquidade que vocês trazem para esse ajuntamento solene, carregado e pervadido de hipocrisia de vocês. Isso Malaquias, o último livro do Velho Testamento, inicia dizendo isto para Israel: quem dera esse culto de vocês acabasse, quem dera viesse alguém aqui e fechasse as portas, quem dera derrubassem esse lugar de culto de vocês, porque é horroroso. Vocês são nojentos, mentirosos, falsos, arrogantes. Enquanto isso, tem gente que não sabe o meu nome, que não teve instrução nenhuma, que não teve nenhuma ajuda de nenhuma natureza, mas que me intui, me percebe, me sente, me discerne, me ama e oferece incensos puros e orações limpas a mim, sem a poluição de todo esse mecanicismo religioso, esses jeitinhos da perversão religiosa que vocês dão, pensando que com isso me ludibriam, me enganam
me dizem, olha lá um balão, e eu fico distraído com algumas das tentativas religiosas que vocês praticam dioturnamente, tentando me cultuar como distração divina, para que o coração de vocês não seja percebido na maldade, na corrupção, na iniquidade, na ignorância, na desafeição, na falta de solidariedade, no ludíbrio e no engano que vocês criam, como se fosse para mim, mas é o que mais destrói, arruína e mata a própria cognitividade de vocês, porque chega um ponto que vocês não se enxergam mais. Pode ser que esse homem tenha lido, ouvido a leitura de Malaquias. O fato é que ele reage a Deus como quem entendeu. Sem muita repetição, ele entendeu. Como eu vejo toda hora acontecendo há 51 anos pregando o Evangelho. Os de fora, os Cornélios, entendem com uma rapidez enorme. Agora, esse pessoal viciado em culto, em templo, em igreja, em catequese, em escola dominical, em aulas, em repetições, que sabem as genealogias todas de cor dos patriarcas, que decoram textos e salmos e levantam e sabem a referência, só pelo fato de assim fazerem, ficam tomados de um auto-engano que lhes convence de que isto basta. E que eles não têm que, de fato, levar isso para o ambiente do coração. Bastam as exterioridades, as frequências, as práticas, os modos, os gestuais, as aparências, os chavões, os jargões, a linguagem do gueto, a troca, que eles chamam de comunhão, que nada mais é do que a validação de uma determinada cultura de gueto que os identifica, e eles acham que isso é que faz deles povo de Deus. Exatamente como aqui. E aí esse homem está lá, Cornélio, em Cesareia. E essa Cesareia Marítima, vocês não têm ideia do que rolava lá. Não tem a menor ideia. Eram bacanais, surubas extraordinárias. O lugar é luxuosíssimo. Eu já visitei o lugar dezenas e dezenas de vezes. Eu já levei a minha mulher para ver o buraco onde Paulo ficou preso lá durante 2 anos, em cima do qual rolavam todas as surubas, os swings e todas as bestialidades que você quiser, com todos os requintes romanos possíveis, da luxúria dos reis, dos governantes, que iam ali para tirarem o seu prazer de um lugar tão imensamente lindo e tão absolutamente cheio de luxúria e devassidão. E é aí o lugar do trabalho desse cara. É aí que ele trabalha. É aí que ele serve. Mas apesar do lugar, ele tem a cabeça, a mente, o coração em outra dimensão. Ele cultiva outros significados. Ele é capaz de dar ordens para que nada de errado aconteça durante os devaneios e as loucuras e os excessos e as luxúrias e as glutonarias tão absolutamente naturais daquele palácio de César, naquela região, com toda aquela glória. No entanto, ele é completamente divorciado de tudo aquilo que ele faz, exceto que ele faz com amor, com respeito, com carinho, sem juízo. Não é para ele, ele não quer, nunca mais será, se um dia foi, mas ele mantém-se
na integridade dele, e observando e vivendo e servindo a um mundo diametralmente oposto àquilo que ele carrega como significado no coração. Aí esse homem dava esmolas, está aqui em Atos 10, eu só estou contando a história que está escrita aqui. Dava esmolas, ajudava os pobres, os necessitados, socorria os carentes e fazia isso quieto. Ninguém sabia dele. E um dia em casa, lá na Cesareia Marítima, ele estava orando, falando com Deus, quando de repente ele diz, apareceu-lhe um ser resplandecente de luz. E ele olhou e viu que estava lidando com coisa de outra dimensão, totalmente alienígena em relação à condição humana espaço-temporal. E esse ser que aparece a ele diz, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas na presença de Deus, e as tuas esmolas, as tuas boas obras chegaram até a presença do Altíssimo. E eu fui enviado para dizer que tu chames um homem chamado Pedro, que está a muitos quilômetros daqui na cidade de Jope, nessa mesma praia. Manda chamá-lo, porque ele virá e te dirá palavras que trarão convicções de uma raiz eterna, profunda, de uma segurança inabalável para o teu coração. Cornélio, na mesma hora, chamou 2 dos seus homens e os enviou naquela estrada longa no litoral mediterrâneo de Cesareia Marítima até chegar em Jope. Quando chega lá, procura, sai batendo palmas, é um lugar de pescadores, à beira-mar. Sabem de alguém chamado Simão o Curtidor? Ou de um homem chamado Pedro, hospedado na casa de Simão o Curtidor? Aí alguém falou, não é aqui. Eu já estive lá na casa do Simão o Curtidor, muitas vezes é um espetáculo, na frente daquele mar lindo, azul, é um negócio luxuosissimamente tosco, porque ele era pobre. Era como morar no Morro do Vidigal, lá no Rio de Janeiro, a melhor vista da cidade, mas é uma favela. Ele morava ali. E tinha encontrado o Evangelho também, de tal modo que Pedro fora de Jerusalém, descera os 800 metros de desnível até o nível do mar e se hospedara na casa desse Simão o Curtidor, que o tratou com todo o acolhimento. Aí no dia em que esses homens foram enviados por Cornélio de Cesareia Marítima e andaram até que atingissem a cidade de Jope, nesse dia em que eles chegaram lá, por volta do meio-dia, tinha batido uma fome horrorosa em Pedro. Aí Pedro foi para o alpendre da casa, com muita fome. O texto diz, e ele, com toda aquela fome, começou a orar com fome. Embaixo dele estavam fazendo comida. Foi entrando em Pedro aquela comida, tomando conta da sua olfatividade, e estimulou de tal modo que ele teve um êxtase alimentar, gastronômico. Só que era de natureza sobrenatural ou paranormal. O livro de Atos dos Apóstolos não tem nenhuma intenção em descer a detalhes, só diz que ele teve um êxtase
Foi uma coisa para além da visão imediata. Aqui diante de mim tem um teto pintado de preto. Ele olhou, diante dele, ao invés do céu azul, de repente chega algo no formato provavelmente retangular de um lençol segurado pelas pontas. Ele não sabia nem descrever, mas era uma coisa que se abaulava e descia e ficava bem diante dele, flutuante. Quando ele olhou para aquilo, ele viu, era enorme, uma quantidade enorme de cavalos, jumentos, éguas, burros, quadrúpedes, camelos e parentes, dromedários, animais quadrúpedes existentes no Oriente Médio, de vários tipos, alguns também absolutamente nojentos para a perspectiva da cultura judaica, eventualmente porcos e animais de um outro tipo que eram absolutamente proibidos para serem sequer criados pelos judeus religiosos, de acordo com a lei de Moisés, que proibia comer aquela lista de quase tudo. A lei de Moisés é o oposto do Jardim do Éden. No Jardim do Éden se diz, olha, podem comer de tudo, menos dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Lá, na lei de Moisés, olha, só pode comer essa comida aqui, kosher, que eu estou recebendo da parte de Deus, essa dieta para vocês comerem o resto da vida de vocês, muito sem graça, por sinal, sem gosto quase nenhum, por isso todo judeu transgride isso. Eles me dizem, né, tem muita gente tentando obedecer a Deus, comendo essas comidas horrorosas, então eles obedecem por mim, eu vou comer o que ninguém está vendo, que é onde habitam as coisas gostosas. Mas, pois bem, chega lá, no Éden era tudo livre, menos uma árvore. Na religião é tudo proibido, exceto o que eles determinam que é sagrado para você comer. O resto é proibido. E aí, está Pedro olhando aquele objeto, é como se chama duas vezes aqui de objeto, que baixou até a presença dele. Era algo tão aturdidor que o nome que deram foi êxtase, para algo tão absolutamente chocante e inusitado que parecia ser subjetivo, ao mesmo tempo é tratado duas vezes de maneira objetica. É chamado de objeto. E além dos quadrúpedes, tinha todo tipo de cobra, de dragãozinho de Komodo, do que você quiser imaginar de répteis de sangue frio. Tudo que também era proibido se comer na lei de Moisés. Além de aves proibidas, um monte de aves que eram todas condenadas na culinária, na dieta e na gastronomia judaico-religiosa. Tudo ali, e uma voz que vinha de algum lugar forte e poderosa, tão inequivocamente divina que Pedro a chama de Senhor, o autor da voz, que ele não vê, mas ouve, e diz, levanta-te, Pedro, mata e come. Aí ele disse, de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca jamais entrou coisa comum ou imunda. Pela segunda vez a voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que ele respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca jamais entrou coisa comum e imunda. Aí a terceira vez se repetiu e a resposta dele foi identicamente a mesma, de modo nenhum, Senhor. Tem alguém que ele chama de Senhor
Ele só chamara de Senhor a Jesus, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele diz: de modo nenhum, Senhor. Eu não. E eu fico me perguntando, o que aconteceu com Pedro? Porque o Pedro original, lá da Galileia, não era religioso. Ele não era. Ele era um pescador ali daquela região, nasceu em Betsaida, circulava naquele monte de culturas diferentes, por isso o lugar chamado de Galileia dos Gentios, fluxo de caravanas passando de um lado para o outro, havia mares, atravessava a região onde ele ganhava o dinheiro dele pescando na sociedade com Tiago, João e seu irmão André, e o pai de Tiago e João, Zebedeu, onde eles tinham uma indústria pesqueira e comiam o que vinha. Depois andaram com Jesus, Jesus os chamou e os designou como apóstolos, que significa quase a mesma coisa que anjo, enviado, recadeiro, aquele que leva uma mensagem. Anjo significa também a mesma coisa. E aí andam com Jesus durante 3 anos e veem Jesus entrar na casa de todo mundo, ir para lugares onde não se podia ir. Ele liberta um possesso gadareno num cemitério de gentios, lida, conversa, é tocado e toca em pessoas que eram cuidadoras de porcos, o que para um judeu era absolutamente impensável. Lida com aquele homem que era um monstro possuído de demônios há anos e que se contaminava do ponto de vista da religião judaica conforme Moisés com uma quantidade absurda de realidades mórbidas que, se alguém com elas lidasse, iria ficar completamente impuro, sem falar que ele em si já era considerado por um judeu como ente impuro, só por não ser judeu. E ele sai dali, vai para a casa do chefe da sinagoga em Cafarnaum, Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo. Tinha que ter tomado um banho de purificação e ficar dias de purificação para poder entrar na casa do chefe da sinagoga. No caminho para a casa do chefe da sinagoga ainda vem uma mulher menstruada, há 12 anos, e pega na veste dele. Se ele fosse obedecer à lei, ele parava tudo. Não me toca. Mulheres daquele jeito não ficariam curadas. Se ela tocasse, por exemplo, na fonte da cura, que ela não quis nem pegar no corpo, pegou só na veste, numa deferência absoluta, porque disse: eu ao menos lhe tocar nas vestes eu ficarei curada, mas já era o bastante para torná-lo, do ponto de vista judaico, religioso, impuro. E Jesus disse: quem me tocou? Tem o diálogo que vocês conhecem com a mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Entra na casa do chefe da sinagoga, ressuscita a filha dele, Talita cumi, sai dali tocado, mexido pela porta da cidade por todas as pessoas. Vêm os leprosos, que também são entes considerados imundos, e tanto quanto os leprosos eram naqueles dias religiosamente contaminantes, radioativos espiritualmente, vem uma quantidade enorme de outros com os quais ele lida, em relação a cujos toques, encontros, relações você não vê em momento algum ele dizendo: eu preciso sair para me purificar. Não. Ele está sempre limpo, sempre indo de um para o outro sem fazer acepção de pessoas, nem praticando nenhum tipo de lei de Moisés purificatória, ignorando por inteiro. E foi o tempo todo, no mesmo dia, ele cometia uma quantidade enorme de transgressões à lei de Moisés. A mera leitura do Evangelho, para quem conhece os contextos históricos e bíblicos, vê esse atropelo contínuo.
Mas Pedro, além disso, tinha ouvido Jesus em várias ocasiões dizer coisas muito fortes contra os religiosos, esse puritanismo de natureza também gastronômica, como, por exemplo, em Marcos 7, quando eles, os religiosos, fanáticos, puritanos, separados de todos os outros homens, se achando superiores no seu supremacismo espiritual, acusam a Jesus de não impor sobre os discípulos deles as mesmas medidas de purificação, de limpeza, de banhos, de asepsia, para comer, para beber, para sentar à mesa, para fazer como eles faziam, lavavam até as suas camas. Se a mulher se menstruasse ali numa cama, ia ter que botar aquilo lá para fora muitos dias de purificação para poder voltar para o interior da casa. Tudo era feito em torno dessa fobia do impuro. E aí Jesus diz explicitamente o seguinte, na presença de Pedro e de todos os seus discípulos, dizendo: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. E que parábola? Nada podia ter sido mais óbvio. Não é o que entra pela boca o que contamina, é o que sai de dentro. É óbvio. Todo mundo ali tinha entendido, mas eles, os apóstolos, parece que quanto mais próximos ficam, mais blindados se tornam. Como aqui também. Eu comecei dizendo, os de fora entendem numa rapidez danada, mas se você começa a ir de igreja em igreja, de pastor em pastor, disso e daquilo, daqui a pouco você está com a cabeça absolutamente doida, confusa, não entende mais nada, em dúvida de tudo, mas o pastor fulano de tal diz isso, o outro diz aquilo, o outro aquilo outro. Meu Deus, nesse panteão de vozes ensandecidas e você aí no meio, confuso, cada dia entendendo menos. E eles estão com Jesus, mas parece que o fato de estarem com Jesus dá a eles um privilégio especial, eles têm um acesso mais íntimo, então eles não precisam nem entender o que todo mundo está entendendo, porque eles podem recorrer no nível mais íntimo e particular e fazer pedidos que ninguém mais poderia fazer. Aí eles dizem, explica-nos a parábola. E não foi parábola, foi uma assertividade chocante. Não teve nenhum elemento parabólico no que Jesus havia dito. Aí Jesus diz, assim também vós não entendeis, que é algo que ele toda hora fala que vocês não entendem. Ele prossegue e diz, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque o homem não é o corpo, o homem é um espírito que tem um corpo, o homem não é um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito, olhem para mim, vocês estão olhando para um espírito falante, que tem por enquanto um corpo. O corpo é meu, mas não sou eu. Eu sou mais profundo que esse corpo. Esse corpo é só um aparato que eu uso, mas eu não sou esse corpo. Olhem bem nos meus olhos, quem sabe vocês vão ver a minha alma. Mas o corpo é meu, eu não sou o corpo. Aí vem Jesus e diz, o que sai do homem, isso é o que contamina, não é o que entra. Porque o que entra, não entra no coração. E ele não está falando de colesterol, ele não está falando de gordura, não está falando de nenhum entupimento das carótidas, ele não está falando de absolutamente nada disso. Ele está falando de coração na perspectiva
antropológica do Velho e do Novo Testamento como sede das emoções, dos sentimentos, das intuições, do paranormal em nós, daquilo que está para além do intelecto imediato, está no coração. É isso que significa, e os apóstolos deles sabiam o que isso significava. Assim, ele continua e diz: não pode contaminar, porque não entra no coração, mas vai para o ventre. O caminho é outro, cai no ventre, no coração, ser abstrato, profundo, alma, psique, ou em hebraico, nepas. Não, não é aí. Isso aí, qualquer que seja o alimento, não chega nessa dimensão da alma, nem do espírito, passa. E ele diz, e depois é jogado num lugar escuso, mas passa direto. O que sai do homem, isto sim é o que contamina. Porque vem de dentro, do coração dos homens, de onde procedem os maus desígnios, as más determinações, a elaboração do desejo de promiscuidade, de luxúria incontrolável, os furtos, a elaboração dos roubos, da corrupção, os homicídios que não são praticados, mas são engendrados, desejados, queridos, projetados, amaldiçoados dentro do coração, os adultérios, que mesmo não sendo praticados do lado de fora, são fruto de toda a elaboração detalhada do desejo íntimo, a avareza, a torcida contra o pobre, a maldição ao pobre que não tem nada acusado de que é porque não trabalha, e o seu dinheiro é o seu dinheiro e você não dá para ninguém porque o esforço é seu e você vai sentar em cima dele e não vai servir nem de supositório, porque quando você for não vai nada com você. As malícias dos seus pensamentos, dos seus engendramentos, das suas concepções, o dolo, aquela maldade essencial, guardada, mascarada, mas perversa no coração, a intenção ruim, que é o que o dolo carrega, a lascívia, a babação desejosa, a inveja, o espírito de competição, a briga com o outro, querendo ser o outro, tomar o do outro, o lugar do outro, a oportunidade do outro, ou qualquer outra coisa do outro, a blasfêmia da mentira, da fake news sobre o próximo, do que você diz contra a alma do outro, mesmo sabendo que não é verdade, mas é circunstancialmente interessante para depreciá-lo. A soberba, a arrogância, a loucura das entregas aos desejos, aos caprichos, às vontades, as pulsões, as compulsões, as mais variadas, tudo isso, ele disse, todos estes males vêm de dentro, não vêm do meu corpo, vêm de mim, do meu espírito, da minha mente, do meu coração, da minha concepção. Não é o que você come, não é o que você bebe. Pedro estava lá. E agora, meses, talvez um ano depois de Jesus ter sido assunto aos céus, no mínimo um ano, ele vai para Jope, e lá em Jope, ele não podia nem imaginar o que estava acontecendo da parte de Deus na Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, quando tem aquela visão, aquele êxtase do objeto flutuante com todos aqueles seres proibidos,
nojentos, quadrúpedes, répteis e aves imundas, de acordo com a lei de Moisés e a ordem. Levanta, Pedro, mata e come. E ele, de modo nenhum, Senhor, porque por essa boca aqui não entra coisa nenhuma comum e imunda. Me diga, Pedro estava presente no dia em que Jesus falou que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai do coração que contamina? Mas como é que não entrou nada em Pedro? E não foi a única vez, não, essa foi uma das várias circunstâncias em que Jesus diz coisas idênticas. E o texto prossegue dizendo, e assim falando, considerou puros todos os alimentos, todos. Ele estava lá. Como você tem estado em muitos lugares ou ocasiões onde Jesus falou, mas a pergunta é, onde entrou? Se entrou em algum lugar, será que só não atravessou do ouvido direito para o esquerdo ou vice-versa? Aí chega esse contingente que vem de Cesareia, os 2 homens enviados com a mensagem, e Pedro tinha acabado de ter a visão, e o texto diz, então, aquele objeto sumiu de diante de Pedro. Foi algo chocantemente alienígena, a tal ponto que eles chamam de êxtase. Porque não tinha como classificar como algo da nossa dimensão, mas a lição era totalmente nossa. Nossos animais, nossos cavalos, nossos burros, nossas mulas, nossas éguas, nossas bestas, nossos camelos, nossos dromedários, nossos cangurus, toda sorte de animais quadrúpedes, nossos répteis da terra, de todos os lugares e de todos os ambientes, e aves, tudo proibido pela lei de Moisés, é a ordem divina, cancelando, rasgando o escrito de dívida, quebrando as tábuas do Monte Sinai, pá! Pedro, levanta, mata e come. E ele sabe que é Jesus falando, mas diz, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum. Porque nessa boca, e aí é que eu disse, eu queria saber de onde é que Pedro está vindo, porque o Pedro que eu conheço, lá do Mar da Galileia, comia de tudo. Mas bastou ficar 1 ano em Jerusalém, convivendo com os judaizantes, com os que faziam circuncisão, com o pessoal das dietas judaicas kosher, com os sacerdotes, com todas as suas proibições. Ele ficou 1 ano ali, ou um pouco mais, em Jerusalém com Tiago, e se sentindo importante, porque de repente os sacerdotes começaram a valorizá-lo. E a dizer, esse aqui era um dos principais lá junto com Jesus. Ele estava e foi fazendo assimilações contrárias ao que o Evangelho ensina, como a gente vê hoje. A gente vê hoje para todo lado, em qualquer lugar que você vai, tem uma bandeira de Israel, tem uma menorá, tem alguma maluca com chofá tocando. Tem um monte de gente com talits, ou então com um kippá na cabeça. Todo mundo aí, ô Davi no Rai, ô Davi no Rai. E se pudessem, devem estar até se circuncidando, ou os filhos, no 8º dia. Porque de fato viraram aquilo do que Jesus tinha nos libertado. E o povo volta. Pedro, nem 1 ano depois de Jesus ter subido, já está ele aqui nesse estado. De modo nenhum, Senhor, porque tudo isso aqui é comida impura. Nessa boca não entra. Aí chegam os homens, batem palma, ele desce, e os homens contam a história.
e ele pediu que você fosse até lá, porque um anjo do Senhor mandou te chamar pelo nome. Aí misturou aquele orgulho apostólico, pois os anjos me conhecem. O pobre do centurião é carente. E eu estou aqui, sou importante. Acabei de ter uma visão que deve ser para eu tolerar esse tipo de gente que baixa nesse lençol de Deus. Deve ser uma mensagem relativa ao pedido desse homem, eu vou lá. Aí ele vai lá, quilômetros andando naquela praia, quilômetros. Aí chega naquele palácio e é hospedado por Cornélio, que quando vê, ainda é tão fresquinho de percepção que se ajoelha diante de Pedro e o adora. Aí Pedro levanta e diz, levanta-te porque eu também sou homem. Claro, né, Pedro? Quando crescer, você vai virar homem ainda, rapaz. Levanta-te, porque eu também sou homem. Aí entraram na casa onde o texto de Atos 10 diz que tinha uma multidão reunida. E Cornélio, Pedro diz, vós bem sabeis que a um judeu como eu não é permitido se aproximar de gente de outra raça, de outra nacionalidade, de outra etnia, para não ficar contaminado. Mas hoje eu tive uma visão de... Aí contou a história inteira dos quadrúpedes, répteis e aves e da voz. E eu fiquei pensando se porventura Deus não estava querendo me dar uma revelação. Jesus já tinha dito tudo explicitamente. Ninguém precisava mais de revelação nenhuma, exceto por ser idiota. Aí lá vai ele. Então, por isso eu vim. Ai, que vergonha alheia, Pedro. Aí, mas o que é que vocês querem de mim? Não tinha, parece que não tinha sido bastante. Aí Cornélio disse, não, eu mandei buscar porque disse que você tem palavras de vida para falar para todos nós. Aí Pedro começou a pregar uma mensagenzinha básica sobre Jesus, que tinha vindo desde a Galileia, batizado por João Batista, o querigma original, aquela história narrativa do Evangelho, bem básica. E ele dizendo, mas vós sabeis, e Deus está me mostrando, e eu creio que Deus realmente não faz acepção de pessoas. Meu Deus, Pedro, ainda... Isso é um texto racista, profundamente racista. Apartheid, separações, diferenciações, intolerância religiosa, tudo está dentro desse pacotão feio, nojento. E Pedro pensando que está fazendo um favor aos céus e à terra, quando ele está falando um pouco mais, dizendo, então Jesus andou por aí fazendo bem a todas as pessoas, porque ele foi ungido, o Cristo de Deus. Aí o Espírito Santo nem deixou Pedro continuar e se derramou sobre todos os presentes. E aqueles romanos e pessoas de outras nacionalidades começaram a falar em línguas estranhas verdadeiras, não é essa palhaçada que vocês ouvem por aí, algaravia estática, enfim, que vocês sabem como é, o apóstolo Arnaldo imita muito bem todas elas e cria variadas, tem um que é tá. Quando eu chegar lá eu ouvirei e direi então assim, tá. Aí eu ouvirei a voz de Deus me dizendo ti. Aí eu repetirei a mensagem de Deus, tu. Aí todo mundo Não precisa mais ter hospício, porque cada igreja virou um. Eles começaram a falar em outras línguas genuínas, como eu já ouvi, já vi, já experimentei, genuinamente, que não é essa
palhaçada que vocês veem. E a profetizarem glória de Deus, louvor a Deus, salmos de adoração, que não eram os de Davi, mas os que foram produzidos na hora, no próprio coração, em exaltação, em louvor a Deus, em estupefação, glorificada, de modo que Pedro ficou perplexo. E os 6 que tinham descido com ele de Jerusalém até Jope ficaram olhando, e eram todos daquela linha de corta o pinto, todo mundo da fimose, todo mundo glorificando a circuncisão. É circuncidado? Deixa eu ver. A paz do Senhor, amém, eu já vi. Não é? Então vai circuncidar, depois volta aqui que eu te recebo. Mas tem aquele bando de tarados. Aí quando eles olham, dizem, meu Deus, olha o que está acontecendo com esses homens. A mesma coisa que aconteceu conosco lá no cenáculo em Jerusalém, quando vieram as línguas de fogo e o Espírito Santo desceu sobre nós e todos falaram em outras línguas e profetizaram. A mesma coisa está acontecendo aí. Pedro tem uma conclusão tão lógica. Podemos nós, porventura, negar o batismo com água para esses a quem Deus já batizou com o Espírito Santo? Bom, pergunta digna de Pedro. Porque o cara que ouviu Jesus dizer o que Jesus disse em Marcos 7, e que agora, um ano depois, em vez de ter evoluído, andou lá para trás, ficou pior do que quando ele começou na Galileia, onde ele era mais aberto, mais generoso, mais inclusivo. Podemos não batizar? Caiu aqui, ó, alguma coisa. Podemos não batizar? E aí, eles chegaram a um consenso inteligentíssimo. Não, nós não podemos negar água, o batismo com água, para quem Deus já derramou o Espírito dele. Agora, me ouça bem e preste bastante atenção. Nós estamos hoje aqui, e o que aconteceu lá naquele dia, na Cesareia, se repete o tempo todo. É gente que, dado ao tempo decorrido, deveria estar lá na frente em consciência de maturidade, mas parece que quanto mais o tempo passa, mais atrasados e mais retroativos se tornam. É gente que ouve a mesma lição do Evangelho direta e recorrentemente, mas o coração não aguarda, nem a pratica, nem a entende, nem a discerne para si mesmo, jamais. Qualquer outra influência, qualquer outro vento de doutrina, qualquer outra presença, qualquer outra informação já dilui, já tira tudo, já acaba com tudo aquilo que se tinha crido ter sido então uma percepção e não foi profunda o bastante para se fixar no ser. Pedro, nesse estado horroroso, e aí eu chego até aqui com você e pergunto: o que tem feito você ou levou você na sua vida, mesmo tendo andado e tomado consciência do Evangelho, ou pelo menos da informação? E o que não falta é informação. Eu, pelo menos, meu Deus, eu me arrebento todinho, todo dia, há 51 anos para derramar informação. Não tem um dia que eu não pregue pelo menos uma vez no dia, 1h e tanto. E é tudo evangelho, evangelho, evangelho. Jesus, 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 Jesus. Aí você diz, não é possível, pelo menos por essa quantidade de repetições de coisas essenciais faladas de modo diferente, mas chegando ao mesmo ponto de convergência e de conclusão, eles entenderam, mas não entenderam, não.
E aí, é uma síndrome de Lúcifer muito sutil, porque o cara tem a coragem de dizer para Deus, de modo algum, Senhor. Eu não. Religiosos têm uma mania adoecida de, com muita rapidez, se tornarem mais santos do que Deus, mais santos que Jesus. Se você for apenas um Jesus vivendo aqui nesse mundo, você vai ser perseguido porque falta Moisés, falta apedrejamento, falta condenação, falta ódio, falta intolerância, falta espada. Como um irmão aqui do Caminho da Graça, uma certa ocasião, depois de me ouvir pregar uma mensagem sobre o amor de Deus, me encontrou à porta de um dos muitos teatros onde já estivemos na cidade nesses 20 anos e me deu um abraço muito carinhoso, porque nós nos amávamos muito, mas ele me falou no ouvido: reverendo, eu sinto falta daquela agressividade do Senhor dos Exércitos. Falei, cara, tá cheio de igreja aí que só tem Senhor dos Exércitos e os exércitos do Senhor. Vai para lá. Se você está com saudade da espada de Golias, das barganhas, das leis de Moisés, está lotado, praticamente só tem isso em nossa volta. Vai para lá, eu te abençoo. Mas aqui você vai sofrer o evangelho da graça todos os dias da sua vida. Você não vai ouvir outra coisa a não ser: abre a boca e come, Pedro. Abre bem a tua boca e eu te encherei. E a ordem é: abre. Se ele disser come, eu como. Se ele disser bebe, eu bebo. Se ele disser, não é isto que contamina, mas é aquilo, não é o que vem de fora, é o que sai de dentro, eu vou cuidar do que sai de mim, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus desejos, das minhas taras, das minhas ideologias, dos meus cultos interiores, dos meus ídolos de pseudo-santificação, de rito, de sagrado, que se transforma em bezerro de ouro no meu coração, que me dá aquela presunção de que eu consegui ultrapassar Deus na vontade dele de ser obedecido, que eu constrangi a Deus, eu fui para além de Deus. É o que a religião propõe. É o que cerca a gente o dia inteiro. São as novas revelações, os novos moveres. Deus me falou para lá, Deus me falou para cá, e vocês seguindo para lá e para cá, e tem ainda alguns confusos. Será que eu vou, pastor? Digo, não me pergunta não, porque senão eu te expulso para lá. Quem não te suporta aqui sou eu. Vai, pelo amor de Deus. Mas volta. Só quando você não aguentar mais, volta com aquela bandeira enfiada